Neste dia de 26 de março de 2022, teremos a apresentação sobre bioética e cuidados paliativos a cargo, né, da professora da Universidade Federal e professora e doutora nessa área, né, de biomédica, né, de biomédica e professora adjunta, né, da área acadêmica de medicina clínica, né, e presidente também, né, da SBB, né. Ela é médica, né, gastroenterologista, né. Então ela vai nos brindar com a palestra Bioética e Cuidados especiais, a professora Gleides Maria Torres de Lima. Por favor, professora, a palavra é sua. Ok, vou colocar aqui a apresentação. Já está aparecendo para vocês? Sim, sim. Okay. Isso, para a apresentação com girassóis muito bonitos. Na verdade, esse aqui, o início é aqui. Está aparecendo em tela cheia? Não, aí precisa clicar aí no rodapé, por exemplo, ele tem uma... Junto desse. Aí, isso, pronto. Ok, bom dia a todos. Professora, a nossa apresentação, a critério do expositora, ela pode ser de 40 minutos, uma hora, é a seu critério. Quando se ficar próximo de uma hora, aí uns 10 minutos antes, aí eu aviso, né, para poder, né, facilitar a conclusão. E depois vem a parte das intervenções, né, das perguntas, de comentários, que a gente coloca em torno de 5 minutos aproximadamente. Quando chega se a pessoa não concluir, a gente avisa, né, para 5 minutos para a pessoa concluir, e se houver oportunidade, a gente faz uma segunda rodada para aqueles que não tiveram a oportunidade de colocar tudo aquilo que desejariam. Por favor. Ok, muito obrigada. Agradeço pelo convite em poder estar aqui hoje, trazendo um pouco, né, dos conhecimentos sobre um assunto que é muito importante, não só na prática de profissionais de saúde, mas também é do interesse da população como um todo. Passando o slide. Alguém pode me ajudar? Não está passando não o slide? Eu não sei, eu treinei antes e estava passando e agora não quer mais passar. Às vezes acontece isso, eu acho que você saindo e voltando talvez corrija. Ou então, volta para aquela com os quadrinhos do lado. E a gente fica com a tela menor, mas pelo menos você consegue passar. Deixa eu ver, filho. Isso, vê se assim passa. Vê se você consegue passar assim. Deixa eu ver. Agora passou. Sim. Eu acho que é isso aí, Maulina, tá certo. Tem alguma coisa que eu não sei. Quando eu estava testando, passou normalmente sem problema. Mas, infelizmente, agora... Não tem nenhum problema. Conseguimos Pode ver continuar tudo. assim. Obrigada. Por nada. A bioética, ela procura estabelecer um elo de comunicação entre ciência e tecnologia, indivíduo e sociedade, procurando construir uma ética responsável e solidária. O uso indiscriminado dos avanços tecnológicos, mas a ausência de comunicação entre pares, mas subtração da autonomia dos indivíduos, tem levado ao adiamento desmedido da morte, aumentando o sofrimento do paciente e seus familiares. Então, isso se deu principalmente na segunda metade do século passado, quando houve um grande desenvolvimento tecnológico que permitiu que os indivíduos tivessem um suporte, muitas vezes, para manter a vida de uma forma artificial, e precisava haver uma reflexão do ponto de vista ético sobre esses procedimentos que estavam sendo e que ainda continuam a ser utilizados, principalmente nos ambientes
hospitalares. E esse aumento desmedido, ele muitas vezes serve mais para aumentar o sofrimento, tanto dos pacientes quanto de seus familiares. Daí a demanda por uma reflexão sobre a ética desse comportamento. Bom, então, os princípios da bioética em cuidados paliativos. Então, esses princípios, eles são a base dos cuidados paliativos. Então, aqueles princípios que eu acho que já deve ser do conhecimento dos senhores: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Então, em relação à autonomia, então, o respeito aos valores, desejos e expectativas individuais. Então, é extremamente importante, quando se está lidando em cuidados paliativos, você conhecer os valores daquele paciente e, dessa forma, você respeitá-los e ajudá-los nesse processo. Ajustar as expectativas do paciente à sua realidade. Então, não permitir nem entusiasmo exagerado, nem uma visão pessimista demais a respeito do quadro, mas uma visão adequada à expectativa daquele momento. O compartilhamento das decisões. Então, é muito importante que o profissional ele dê as informações necessárias ao paciente, à sua família, para que as decisões sejam discutidas, para que haja algum consenso. Não pode haver aquele comportamento por parte do profissional de saúde, um comportamento paternalista, onde o médico, aquela figura, ele sabe o que é melhor e ele coloca aquilo sem que o paciente possa participar da decisão, sem que ele possa dar o seu aceito, o seu de acordo. Não delegar ao paciente, seus familiares, decisões sem que eles sejam capazes de uma compreensão adequada. Então, para que haja essa compreensão, é importante que hajam informações em uma linguagem acessível, que o paciente possa entender, para que ele possa processar essas informações, tirar suas dúvidas e, a partir daí, ele possa manifestar suas vontades, seus desejos, suas necessidades. O estabelecimento do plano de cuidados. Então, esse plano de cuidados ele deve ser programado de modo a atender às demandas daquele momento, daquele quadro clínico apresentado por aquele paciente. E esse plano de cuidados, ao longo do tempo, ele vai sofrendo ajustes. À medida que o tempo passa, a doença muitas vezes vai progredindo, e quando esse cenário vai mudando, esses ajustes precisam ser feitos sempre com a participação do paciente e de seus familiares. Ainda em relação à autonomia, existem as diretivas antecipadas de vontade. É uma forma do paciente expressar a sua autonomia. Então, são instruções escritas, realizadas pelo paciente maior de idade, com autonomia e capacidade de decisão preservada, sobre como devem ser tomadas decisões de tratamento médico quando esta pessoa não estiver mais em condições para tal. Então, isso é importante e precisa ser conversado e tratado desse assunto numa fase ainda mais inicial, mais próxima do diagnóstico, para que a equipe de saúde tenha conhecimento de quais são os desejos, as vontades do paciente. Então, numa fase em que ele ainda está em condições de expressar esses desejos, essas vontades, porque muitas vezes, numa fase muito avançada, ele já não tem mais condições de exercer essa sua autonomia. E o profissional, sabendo desses desejos, dessa vontade, ele vai procurar respeitar, porque isso é uma forma de respeitar também a dignidade da pessoa. A beneficência, né? Então, o questionamento e contextualização de protocolos de conduta. Isso aí é importante que seja observado, porque as condutas elas vão mudar e precisa haver uma reflexão em relação ao que vai ser adotado para esse paciente, se aquilo realmente vai trazer alguma possibilidade de benefício para o paciente. O monitoramento contínuo dos resultados obtidos. Também, as medidas são instituídas, mas elas precisam ser acompanhadas para que elas sejam realizadas apenas enquanto elas trouxerem benefício para o paciente. E o monitoramento da percepção dos pacientes quanto aos benefícios. Então, não é só a visão do médico ou da equipe de saúde que vai contar,
mas também como está sendo para o paciente, se aquelas medidas atendem às necessidades e demandas dele. Isso precisa ser observado também. A não maleficência, então, evitar procedimentos ou tratamentos que causam sofrimento intolerável ou desnecessário. E também evitar estratégias que favoreçam a continuidade de uma situação insuportável. Então, as medidas a serem instituídas, elas têm que ser sempre sopesadas em relação aos benefícios e à questão de possibilidade de algum risco. Então, só se justificam medidas onde os benefícios sejam maiores do que eventuais possibilidades de algum risco. Isso tem que sempre ser refletido. Em relação ao princípio de justiça, é importante não oferecer tudo a todos, e sim o necessário a cada um. Então, aqui fica muito claro de que nem sempre fazer mais significa fazer melhor. Então, você vai fazer aquilo que for adequado, individualizado, personalizado. Nem sempre essa ideia de faça tudo o que tiver ao alcance, tudo que for possível. Nem sempre isso é a melhor estratégia a ser adotada. Então, o que são os cuidados paliativos? Então, essa palavra paliativo, no popular, às vezes ela tem uma conotação que não é muito positiva. Tem aquela conotação de que é um arremedo, é uma coisa provisória, é algo que não resolve. Tem essa conotação. Mas isso não corresponde à origem da palavra. Então, paliativo vem do latim, palio, que significa manto. Então, o manto que os cavaleiros usavam na Idade Média para se proteger das intempéries. Então, frio, a chuva, a neve. Então, dá uma ideia de proteção. Então, os cuidados paliativos, eles são uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes, adultos e crianças. Muita gente nem sabe que os cuidados paliativos também podem ser ofertados a crianças. Então, pacientes adultos e familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Então, abrange as dimensões do ser humano, não apenas a dimensão física, mas engloba também os aspectos psicossociais e espirituais. Aqui, esse gráfico é um gráfico da OMS que aborda as fases dos cuidados paliativos. Então, esse quadro é importante para facilitar a visualização de como devem se processar os cuidados paliativos. Então, numa fase mais inicial, quando é realizado o diagnóstico, uma condição mais aguda, a gente percebe que nessa área mais clara, desse triângulo mais claro, é quando são instituídas o que se chama de terapia modificadora da doença. Então, são aquelas medidas voltadas para a cura ou o controle da evolução daquela doença. Já esse triângulo mais escuro, que representa os cuidados paliativos, numa fase mais inicial, eles são mínimos, eles são pequenos, mas já se começa a abordar a partir daqui. À medida que o tempo avança, a doença vai evoluindo e o controle se torna mais difícil, a cura já não é mais esperado, então os cuidados paliativos, eles passam a ir paulatinamente predominando, até que chega uma fase já de cronicidade, onde o indivíduo passa a necessitar dos chamados cuidados ao fim da vida, onde ele fica muitas vezes sob cuidados paliativos exclusivos. Então, quando já não se adotam mais medidas voltadas para o controle da doença, mas sim as medidas de conforto e de alívio do sofrimento para o paciente. Até que advém o episódio da morte daquele paciente. E esse triângulo alaranjado representa a fase do luto. Então, os cuidados paliativos, eles também contemplam a assistência aos familiares, aos cuidadores desse paciente. Então, a assistência à família também começa antes da etapa de morte do paciente, porque aquele familiar, aquele cuidador, ele já passa por um período de sofrimento.
o vínculo afetivo que tem com aquela pessoa, a antecipação da possibilidade da morte que se aproxima. Essa pessoa muitas vezes já está em sofrimento junto com aquele paciente, e é importante esse acompanhamento para que você possa identificar, às vezes, aquele familiar que tem alguma fragilidade do ponto de vista psíquico e que ele possa já iniciar alguma forma de acompanhamento para evitar, por exemplo, um quadro depressivo, um quadro de luto complicado. Bom, o cuidado paliativo, ele busca a qualidade de vida dos pacientes, aliviando o sofrimento através do tratamento de sintomas físicos, espirituais, psicológicos e sociais. Deve iniciar assim que é realizado o diagnóstico da doença, acompanhando sua trajetória concomitante ao tratamento curativo. E isso é uma coisa que, na prática, nem sempre acontece dessa forma, essa concomitância de tratamento. Então, por ocasião do diagnóstico de uma doença grave, uma condição que ameaça a vida, já se pode iniciar alguma abordagem sobre os cuidados paliativos com o paciente e seus familiares. Então, pode seguir paralelo. No início, os cuidados paliativos, eles são em um percentual menor, o cuidado é mais voltado em relação à parte curativa, mas já se pode começar essa abordagem desde cedo. Isso vai facilitar muito quando o paciente atingir aquela fase mais avançada da doença, com a proximidade maior da morte. Então, os cuidados, eles são feitos através da prevenção e alívio do sofrimento. Então, essa questão do alívio do sofrimento é algo extremamente importante nos cuidados paliativos, por meio da identificação precoce, avaliação impecável, tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Quando essas medidas são instituídas, muito provavelmente essa pessoa vai se permitir viver coisas que não viveria caso ele estivesse ali preso no leito, cheio de dor, cheio de angústia, muitas vezes com depressão, com questões existenciais. Tudo isso pode ser aliviado e permitir que essa pessoa possa viver coisas que não viveria caso não houvesse esse controle. Então, a qualidade de vida e a dignidade humana estão sempre no foco dos profissionais que atuam em cuidados paliativos. Essa figura mostra um paciente realizando uma terapia e essas terapias elas vão ajudar no controle desse quadro que está levando ao sofrimento do paciente e permitindo que ele possa manter uma vida mais ativa, dependendo da fase em que ele estiver. Essa publicação da revista The Economist, do ano de 2010, foi realizado um estudo com 40 países, utilizando-se alguns parâmetros para verificar como era a qualidade de morte nesses países. Então, eles fizeram um ranking de 40 países com alguns parâmetros para identificar a qualidade de morte nesses países. E o Brasil ficou no antepenúltimo lugar nesse ranking, 38º lugar. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. De 2010 para cá já houve alguns avanços, já houveram alguns avanços, já melhorou, mas ainda falta muito para que os cuidados paliativos eles possam ser acessíveis à grande população. Alguns desafios que ficam ainda hoje para serem vencidos são políticas públicas voltadas para os cuidados paliativos, serviços de cuidados paliativos, a disponibilidade e o acesso a medicamentos para dor e a formação de profissionais. Então, em relação ao serviço de cuidados paliativos, no Brasil atualmente tem em torno de uns 200 serviços, só que quase metade disso está ali entre Rio e São Paulo, ali na região sudeste. No restante das regiões, aqui no Nordeste, deve ter em torno de 13%, 15%, na região Sul também, e o restante estão distribuídos no restante do país, e ainda falta muito para poder se conseguir números que possam atender às demandas da população. Principalmente porque a expectativa de vida ela vem crescendo ao longo dos anos.
Então, se for comparar, por exemplo, década de 40 com hoje, a expectativa de vida houve um aumento em cerca de 30 anos. E à medida que a população envelhece, a demanda por cuidados paliativos, ela também vai crescer. Então, precisa trilhar esse caminho e tentar vencer essas dificuldades para que a população possa ter acesso aos cuidados paliativos. Bom, em outubro de 2018, o Ministério da Saúde publicou a resolução número 41, que normatiza a oferta de cuidados paliativos como parte dos cuidados continuados integrados no ambiente do SUS. Isso já é uma boa iniciativa, mas ainda falta muito para que isso chegue à realidade do SUS nas inúmeras cidades do país como um todo. Já é um começo, mas ainda falta muito a ser caminhado nessa direção. Então, existe uma dificuldade de entendimento dos profissionais de saúde a respeito do que é cuidado paliativo e suas indicações, assim como a dificuldade no reconhecimento do melhor momento de abordar o assunto com o paciente e sua família. Então, isso é uma realidade. Mesmo entre profissionais de saúde, há uma desinformação, uma confusão sobre o entendimento do conceito de cuidado paliativo. E na população geral, mais ainda. Então, é um tema que precisa ser expandido na sociedade como um todo, para que as pessoas não tenham essa visão preconceituosa em relação aos cuidados paliativos, porque a gente vê isso mesmo entre profissionais. Em relação ao momento de abordar o assunto com o paciente e a família, não se deve esperar que o paciente chegue numa fase mais crítica, já muito próximo do evento morte, para tratar sobre esse tema de cuidados paliativos, ou com o paciente, ou com seus familiares. Eles precisam ser abordados mais cedo, para que tanto o paciente quanto seus familiares possam entender, possam fazer perguntas, possam aceitar de uma maneira mais tranquila, sem que fique no imaginário que ele vai ser abandonado, porque muitas vezes há essa ideia que os paliativistas, de um modo geral, abominam essa ideia. Não há mais nada a fazer. Então, o paciente fica sendo tratado e acompanhado, e quando já esgotou todo o arsenal terapêutico voltado para o controle e cura da doença, quando esgotou essas possibilidades, e aí diz, agora o senhor vai para os cuidados paliativos. Como se diz na gíria, não há mais nada a fazer. Não é assim. Ainda há muito a ser feito. Só que vai ser feito voltado para o paciente, para a pessoa, e não voltado mais para a doença. Então, na fase mais inicial, os cuidados tanto são voltados para o controle da doença, como os cuidados paliativos já podem ser iniciados juntamente. Aquele quadro que foi mostrado antes. Então, chega uma fase onde o paciente vai ficar apenas recebendo os cuidados paliativos. Cuidados paliativos não significa que o paciente vai ser abandonado, que ninguém vai se interessar, ninguém vai ouvir suas queixas e tentar e se preocupar em aliviar o seu sofrimento, bem como da sua família. Bom, os princípios norteadores dos cuidados paliativos: comunicação clara e cuidadosa. Então, é muito, muito importante a comunicação, e a gente precisa lembrar que a comunicação, quando, por exemplo, o médico fala com o paciente, nem sempre o profissional sabe o que foi que ele entendeu daquela sua fala. E muitas vezes o paciente, por timidez, por achar que é bobagem, ele não faz perguntas. Às vezes ele não entendeu direito e às vezes não faz perguntas. Então é preciso que a comunicação seja numa linguagem acessível, que seja falada de uma maneira não muito rápida, muito apressada. Precisa se falar com calma, devagar, uma linguagem acessível, clara e cuidadosa. O efetivo controle dos sintomas. Então, o sintoma é sempre muito enfatizado nos cuidados paliativos, porque é a partir do controle dos sintomas que o paciente
poderá ter uma melhor qualidade de vida nessa fase. A atuação interdisciplinar. Então, é muito importante que os cuidados paliativos eles sejam ministrados no contexto de equipe interdisciplinar. A equipe interdisciplinar, cada profissional, ele atua em prol do bem-estar do paciente e há uma interação entre os vários profissionais, de modo que o resultado disso é sempre melhor do que quando o paciente é cuidado por um único profissional. Tem estudos mostrando isso.